A SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, é uma sociedade médica que representa os seus sócios, que são médicos endocrinologistas. Ela tem como objetivo o aprimoramento técnico por meio de realização de eventos como congressos, cursos, também facilita o acesso à informação científica de qualidade. Tem atuação junto a outras entidades médicas, como o Conselho Regional de Medicina e a Associação Catarinense de Medicina. Também atua junto ao governo, desenvolvendo políticas públicas e atua junto à população geral, com campanhas presenciais, mídias digitais, trazendo informações sobre as principais doenças tratadas pelo endocrinologista. Além disso, a SBEM procura denunciar más práticas e desvios éticos. A SBEM Santa Catarina está comemorando 40 anos de existência. E por isso resolvemos fazer um vídeo contando um pouco dessa trajetória. E essa história, o resgate dessa história, será feito através de depoimentos dos ex-presidentes que dirigiram a SBEM Santa Catarina ao longo desses 40 anos. Praticamente convivi com esse pessoal, muitos deles, fundadores da SBEM, é que a SBEM começou no Rio de Janeiro em 1950, há quase 75 anos, com um grupo de indivíduos que faziam endocrinologia, que nem era uma disciplina naquela ocasião, e criaram a Sociedade Brasileira de Endocrinologia do Rio de Janeiro. Isso foi em 1950. Em 1954, eles entraram em contato com professores médicos endocrinologistas de São Paulo e resolveram fazer uma sociedade nacional. Naquele momento já se dividiu a Sociedade do Rio de Janeiro e a Sociedade de São Paulo, que eram sociedades irmãs, né, como parte da Sociedade Nacional, e a partir dela várias outras começaram a ser feitas. A SBEM regional, quando começou, não tinha nada, gente. Era um grupo de gente idealista que queria ter uma regional. A gente não tinha número de profissionais suficientes para poder criar uma regional. Aí começou as pessoas foram chegando e a gente conseguiu ter um nome adequado. Com isso, a gente conseguiu solicitar a nacional, na época, para poder se desvincular do Paraná. Nada contra meus amigos do Paraná. Tudo um pouco meio amador ainda, tinha que ter secretária, já não tinha sala. Na época a gente arranjou uma secretária que trabalhava na universidade com a gente, e aí ela se prontificou a fazer, porque na época não tinha internet, quando começou a se prestar o computador, não tinha verba, né? Porque a verba das regionais vem dos eventos. Aí a gente foi criando forças e começou a criar asas para fazer eventos de repercussão maior, que ajudava a manter o patrimônio da SBEM. A gente sediou aqui no Hotel Cabanas da Praia Mole o 8º encontro de atualização em endocrinologia e metabologia, onde a gente convidou muitos colegas de fora para participar desse encontro com a gente. E a gente também bolou uma forma de ter bastante colegas inscritos, que foi um concurso de natação numa piscina térmica que existia nesse hotel e um concurso de tênis de campo. E foi muito bom, porque veio gente do Brasil inteiro, todo mundo participou, né? Foi muito bacana. E o pessoal de Curitiba, eles tinham um conjunto musical e nós terminamos esse 8º encontro com um show feito pelo pessoal de Curitiba, né? Foi muito legal. Então, isso foi uma coisa marcante, que eu ainda me lembro muito bem disso, e acredito que a doutora Marisa também, né?
E assim foi a nossa gestão lá, né? Tinham lançado uma revista chamada The Endocrinologist, que existe até hoje, e eu assinei essa revista pela SBEM e comecei a xerocar alguns trabalhos importantes. Era uma revista muito ligada à endocrinologia clínica, e só encaminhava o xerox desse trabalho para quem pagava a SBEM. E com isso a gente acabou com a inadimplência. Hoje a SBEM é uma das maiores sociedades que o Brasil tem, né? Graças a esse trabalho de todo mundo, né? Que começou aqui em Santa Catarina com a doutora Marisa como primeira presidente, e todos os nossos colegas que nos sucederam, e assim no Brasil inteiro, em cada estado, fazendo com que a SBEM se tornasse hoje a potência que é. Ele foi um companheiro, assim, mais que irmão. Ele me acompanhou, a época da SBEM foi uma época meio tumultuada na minha vida pessoal, então ele sempre estava do meu lado. E a SBEM teve alguns problemas, a gente tinha que ir para o Rio de Janeiro para resolver coisa no fórum, e voltava. E eu tinha que representar a SBEM. E ele disse que não deixava eu ir sozinho. Ele morava em Lages, e suspendia todas as atividades deles, pegava o carro, descia, e a gente se encontrava no aeroporto e ia para o Rio de Janeiro para cuidar de mim. Foi uma pessoa muito importante para a SBEM de Santa Catarina, não só no sentido da criação do Endosul, mas pela sua participação. Ele é lagiano, eu de Joinville, e assim, nós não faltávamos as reuniões da SBEM de Santa Catarina, sempre foi muito participante, e seguramente hoje ele faz muita falta, né, no nosso meio. O Suzinho era um cara que fazia a parte política do negócio, ele era um cara que contrabalançava o sistema e tinha uma visão muito bacana de tudo, tanto que foi ele que deu o pontapé para o Endosul. A perda do Suzinho é uma coisa muito forte para a gente, porque a gente perdeu ele, infelizmente, de uma forma muito triste. A minha época foi uma época pré-histórica. Era tudo manuscrito. Às vezes, meu Deus, tem a ata, tem que assinar, o fulano tem que assinar, vamos lá, vamos na casa do fulano. Ia lá, assinava. Ajuda. Correspondência, como é que eles fazem os pagamentos? Correspondendo tudo pelo correio. Nós fizemos uma jornada, foi uma das primeiras jornadas catarinenses que aconteceu lá na Praia Brava. Que podemos contar com o pessoal de Curitiba, o pessoal do Rio Grande do Sul. E foi assim um período de muita luta, de muita garra, mas a partir dali, dos antecedentes nossos, levamos em frente e a gente foi acompanhando. Eu também participei de outras diretorias, né? A gente sempre foi saindo de um e ajudando e sempre tentando incorporar e trazer os jovens para nós, puxar para o nosso caminho. E foi aí que, inclusive, culminou que em 2010, eu fui, inclusive, presidente do EBT, que é o Encontro Brasileiro de Tireoide, mas foi tudo às custas da nossa sociedade, buscando esses eventos nacionais e trazendo para aqui, para Santa Catarina, né? Então, tudo isso foi um marco importante, né, na minha vida, na vida dos amigos da área, né, da endocrinologia, que lutaram sempre com a gente e que lutam até hoje, né, para tentar fazer com que isso não morra, esse amor à nossa sociedade. É um orgulho ter feito parte dessa história, né? O orgulho de ter trabalhado, ter visto que isso cresceu, e cresceu bastante, né? Que se tornou essa entidade forte, porque a nossa sociedade regional ela é muito forte e reconhecida. Foram anos bem produtivos, né? Nós fizemos um congresso brasileiro aqui e eu estava na comissão científica. E nós tivemos também a possibilidade de fazer 2 encontros brasileiros de endocrinologia pediátrica, os EBEPs. Fizemos um aqui, fizemos um em São Paulo, e o apoio da SBEM nesse congresso ele foi fundamental, até porque é um departamento de endocrinologia pediátrica da SBEM, né? Então a sociedade foi bem importante para dar esse suporte e isso fortaleceu bastante também essa, vamos dizer assim, área de atuação que é a endocrinologia pediátrica. Fazer endocrinologia
é uma especialidade que eu tenho muito carinho e apreço, porque, na minha percepção, o ser humano ele é comandado por hormônios. E ver uma criança em crescimento, os hormônios agindo, entrando em puberdade, depois casando, tendo filhos, envelhecendo, tudo é um processo hormonal, né? Então é uma, entre aspas, um vício essa especialidade para mim. É uma coisa que eu tenho muito orgulho de ser endocrinologista e fazer tanto de adulto quanto na parte pediátrica. E a sociedade, é claro, ela dá esse estofo, né? Porque você ser especialista com a chancela de uma sociedade brasileira é muito importante, né? Com isso, a gente conta com o apoio da SBEM, vamos dizer assim, na retaguarda nossa e nos defendendo, né? Como a gente foi crescendo, nós ousamos propor a nossa candidatura a fazer o Congresso Brasileiro de Endocrinologia, o CBEM, que é o maior evento da endocrinologia da sociedade, em Florianópolis, que nunca tinha ocorrido. Contratamos uma firma que também se sentiu desafiada, e aí nós nos juntamos, o grupo da diretoria, mais um outro grupo que nos ajudou bastante também, que era a Comissão Científica Local e organizadora, e não é só a diretoria, tu delega para outras pessoas. Porque foi um grupo que trabalhou muito bem assim, bem alinhado. E o congresso foi um sucesso. Vários convidados internacionais, os eventos foram excelentes, as festas foram maravilhosas. Meus amigos antigos dizem que nunca esquece das festas daquele congresso. Não existia WhatsApp, mandava um e-mail, a pessoa não respondia. Foi uma aventura mesmo. A gente foi muito ousado até fazer isso. O hotel que era para ser a sede do hotel, que a gente já tinha pago, um hotel em Florianópolis. E um mês antes o hotel não estava pronto. E a gente foi falar com ele. Não, eu garanto que está pronto. E o congresso abriu, os convidados chegaram e assim, a porta não abria, o chuveiro não funcionava, não tinha elevador. Foi uma tragédia, assim. Mas no fim, estava tudo tão certinho que as pessoas riam e que eu estava desesperada, né? Aí eles brincavam, tem uma história muito engraçada do doutor Bernardo Bell, numa dos jantares que a gente ofereceu. Ele me chamou e disse, Marizinha, eu vou pegar esse guardanapo, tá bem macio para poder enxugar meu corpo hoje. Porque as toalhas do hotel estavam assim, saindo da fábrica, tudo cheio de goma. Então foi meio tragicômico. No nosso evento aqui, eu tinha vindo de um fellowship em Bordeaux, na França. E a Marisa também estudou na França. Morou um ano, acho que em Paris. Então a gente trouxe muito professor francês para dar aula, meu chefe veio para dar aula. Eles ficaram maravilhados aqui com tudo, eles não acreditavam que o Brasil tinha um congresso que era maior do que o europeu, de endócrino. E para nós foi uma grata surpresa, eu nunca me esqueço, nós tudo apertadinho no sofá, o professor sendo perguntado, eu traduzindo para ele traduzindo, enfim. Fomos para a televisão e tudo mais, fizemos estardalhaço no bom sentido de divulgação do que é endocrinologia. São outros problemas, né? Os problemas deixam de ser mais regionais da tua cidade, do teu estado, e aí o país é grande, né? Então, houve a mudança de estatuto. Aí a gente, na época, como tudo funcionava meio que informalmente, não tem nem advogadas bem. Então, a gente teve que contratar advogados que entendessem da jurisdição das sociedades, tinha que dominar o estatuto. Então, foi muito batalhado, assim. Eram 6 pessoas de Santa Catarina, senão Santa Catarina apareceu no cenário da endocrinologia brasileira. Não tinha perfil ditador, né? Porque não tinha ninguém, era uma sociedade pequena e um não pode, aí ficava meio que automático, quem quer fazer. Então, eu fiquei. Posso aí falar que eu me emociono, porque a SBEM fez parte da minha vida. Primeiro eu recebi uma homenagem aqui em Santa Catarina,
membro honorário, né? Foi feita uma homenagem linda que eu não sabia, foi uma reunião científica, eu fiquei muito emocionada e essa indicação dessa categoria de sócia eu também fui agraciada lá no Congresso Brasileiro de Atualização que foi em João Pessoa. O trabalho na SBEM, nesses anos todos, tanto na regional como na linha nacional, me deu muitos amigos, muitos amigos, que até hoje, assim, fico emocionada de ver tanta gente aí competente, né, trabalhando, mostrando o que a gente faz. E além disso, encontramos ex-alunos, né, que sempre aquece o coração. Ele surgiu na medida que foram crescendo encontros regionais que eram realizados no ano ímpar em relação aos anos pares, que era o Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia. Então surgiu o Endo Recife, surgiu outros encontros regionais e nessa linha foi criado o Endosul. E um personagem que teve uma participação muito importante, foi um dos criadores, um dos idealizadores do Endosul, foi o Dr. Luiz Alberto Suzin, que infelizmente não está mais conosco. Na nossa gestão, nós o convidamos para ser o presidente do Endosul e fez um excelente trabalho na presidência do Endosul, que foi um grande sucesso também, como uns eventos que marcaram bastante a SBEM de Santa Catarina. Foi uma das sementes do atual Congresso Catarinense de Endocrinologia e Metabologia. E como todos os eventos habitualmente eram realizados em Florianópolis, então quem era da região norte tinha que se deslocar para Florianópolis, quem era da região sul, né? Quem era da região oeste, né? E até tinha uma razão de ser, porque Florianópolis concentra a maior parte dos endocrinologistas do estado. Sempre foi assim e atualmente também ocorre dessa forma. Mas nós tivemos como princípio interiorizar esses congressos catarinenses. Foi bastante importante na medida que a gente viu surgindo novos valores, novos speakers, estudando, dominando os temas que estavam sendo discutidos, favorecendo o crescimento da endocrinologia do estado de Santa Catarina. O objetivo desse encontro era reunir os endocrinologistas que tinham interesse nas doenças neurohipofisárias, da neuroendocrinologia, junto com os cirurgiões, os neurocirurgiões. Por quê? Porque a gente sabe que assim, dentro da neuroendocrinologia nós temos os tumores hipofisários, que são doenças raras e muitas vezes tem indicação de cirurgia, e a gente precisava que pessoas interessadas se dedicassem, estudassem, se dedicassem e principalmente os cirurgiões se aprimorassem na cirurgia para que os pacientes fossem tratados no estado de Santa Catarina. Havia todo um processo de construção da Associação Catarinense de Medicina, onde ela é hoje, e eles construíram um prédio e ofereceram para as regionais das sociedades médicas. É importante entender que a AMB, Associação Médica Brasileira, ela tem as suas regionais e aqui em Santa Catarina é a ACM, Associação Catarinense de Medicina. E as especialidades médicas estão no guarda-chuva da AMB, perfeito? Somos 55 especialidades médicas no Brasil. Endocrinologia, metabologia, cardiologia, pneumologia, cirurgia torácica. E eles convidaram, então, essas sociedades regionais para participarem desse projeto na ACM. A SBEM Santa Catarina foi a segunda a assinar. Nós entramos na sede, que é a atual sede lá, durante a minha gestão. O contrato foi assinado por mim. Eu acho que isso é uma coisa que me faz ter orgulho, porque a gente tem a casa da SBEM Santa Catarina dentro da casa da ACM. Eu
sou um endocrinologista atuando numa cidade do interior, em Rio do Sul, e naquela época nós não tínhamos a possibilidade de eventos online como nós temos hoje, e havia uma sensação de distanciamento dos endocrinologistas do interior da sociedade. Os eventos eram muito concentrados, na minha visão, na capital, e nós decidimos, como projeto, levar a endocrinologia da AISBEM ao interior. E lá nós promovemos os endodebates, fizemos eventos em Balneário Camboriú, em Joinville, em Blumenau, em Lages, em Criciúma. Então, levamos a AISBEM, os eventos da AISBEM, aonde havia uma concentração grande, Chapecó, uma concentração grande de endocrinologistas atuando, então levando a sociedade para esses locais. Então, eu acho que essa foi uma grande marca, foi um evento com bastante sucesso, com bastante impacto na minha gestão. Eu acho que a preocupação ética, ela é uma marca da AISBEM, especialmente da AISBEM Santa Catarina. Eu já era conselheiro do CRM desde 2003, quando eu fui presidente naquele período de 2011 e 2012. E já participava também da comissão de ética, tinha participado da comissão de ética estadual e participava e ainda participo da nacional. A AISBEM Santa Catarina sempre se notabilizou por isso, por ter uma atuação muito grande de acolhimento de denúncia, de aconselhamento ético. Me perguntaram como a AISBEM valoriza o endocrinologista e eu parafrasei John Kennedy, dizendo que não me pergunte o que a AISBEM pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela AISBEM. A AISBEM é feita por endocrinologistas para endocrinologistas. Então, cada um de nós, endocrinologista, tem um papel fundamental, seja se beneficiando da sociedade, mas principalmente fazendo a sociedade em benefício do outro. Porque falar da AISBEM me traz dois sentimentos, um de orgulho e de carinho, Existe todo um trabalho muito comprometido em todos os sentidos, enquanto sociedade, para representar os sócios, enquanto promover a sociedade do ponto de vista científico, com os eventos que a gente promove. Então, e esse trabalho é feito assim com afeto, eu diria, até indo para esse caminho, Então, eu acho que essa é uma marca e que faz com que a nossa sociedade caminhe também ao longo de todo o tempo, E daí não é difícil assumir uma gestão na sociedade, conduzir um trabalho com essa característica. Tivemos o prazer de sediar naquela gestão o Congresso Brasileiro de Diabetes, que é um evento grande, e falando em evento e sediar um brasileiro, é uma marca nossa, A gente normalmente oferece excelentes eventos quando da nossa organização, e a gente fala isso até sem muita modéstia. Eles fluem bem do ponto de vista organizacional. Florianópolis tem um apelo, as pessoas gostam. Então, são sempre eventos de sucesso que nos orgulha muito, e aconteceu nesse ano também que nós sediamos o Congresso Brasileiro. O que a gente fez também nesses 2 anos foram encontros highlights dos eventos internacionais da Endo Society e o ADA, da Associação Americana de Diabetes. Então, nós tínhamos os ECOs do Endo e ADA. Então, pessoas da sociedade, membros da sociedade que tinham ido a esses eventos, nos 2 anos vieram e a gente fez um encontro, normalmente nos sábados de manhã, os nossos encontros, em que eram divulgados os assuntos discutidos, assistidos por quem tinha ido e trazia então para quem tinha ficado aqui. Apesar de 40 anos parecerem bastante, é todo um processo de construção, e que em função da renovação e do quanto a gente quer crescer e do quanto é trabalhado em cima disso, parece que a gente está indo na contramão da passagem do tempo, Os 40 anos vão avançando e a gente vai cada vez mais se renovando, E eu atribuo isso, forte disso, às pessoas que nós somos, Então, as pessoas enquanto diretoria, aqui vale ressaltar o trabalho de 2 pessoas que foram muito importantes ao longo desse tempo. A Helena, nossa ex-secretária, que desempenhou um trabalho muito especial ao longo de muitos anos, nesse período todo. E agora a Grazi, de maneira assim espetacular, também desempenha o seu papel. Eu sou um filho um pouquinho fora do ninho. Eu sou joinvilense, sou catarinense, mas eu me formei em Curitiba, no Paraná. Então eu tinha pouco contato com o pessoal de Santa Catarina.
Mas quando eu voltei, indo num congresso em Salvador, depois já no começo de alguns anos, a Marisa me veio com uma surpresa enorme para me convidar a ser vice-presidente da sociedade. Num momento assim que para mim me pegou de calça curta, porque na verdade eu estava tão novo no ambiente e ela confiou tanto no meu trabalho. E foi uma parceria fantástica. Os eventos, na fase que eu peguei como presidente da SBEM Santa Catarina, se tentou fazer eventos em cidades do estado e que se pudesse levar o sentimento da endócrino para cada cantinho do estado. Só que isso gerava um custo alto para a sociedade e, ao mesmo tempo, dependendo do lugar onde você fosse, eram poucas pessoas que acabavam frequentando. E você não conseguia disseminar aquela ideia para o grupo inteiro. Então, a minha ideia foi, vamos pegar os lugares maiores interessantes de Santa Catarina para fazer essa realização, justamente com a ideia de você trazer o grupo todo, e aí sim uma confraternização e essa disseminação de conhecimento. Então, fui se dividindo tudo em várias subespecialidades que a endócrino tem, com gente muito boa, sempre dando esse suporte científico, mas ficou ótimo. E hoje é bacana você chegar aqui, o que tem de gente jovem participando, etc. Realmente, para a gente é um prazer, né? Porque eu digo que a gente vai passando e quer trazendo esse povo para participar junto da SBEM. A SBEM precisa que as pessoas renovem, que vão para frente. Mas, como diz a Marisa, precisa ter os velhinhos por trás para dar esse impulso junto. Eu acho que a história sempre é importante, porque a história é que nos dá uma base para o futuro, entendeu? Pegando a nossa SBEM, o que me traz de mais importante é a união do grupo como um grupo fraternal, né? A gente é uma sociedade científica, mas mais do que isso é um grupo de irmãos. E entrei na SBEM trabalhando. Então, desde o início, na SBEM Santa Catarina, trabalhando com cargo de secretário para entender da dinâmica da sociedade. E ao mesmo tempo que eu estava na regional, eu já galgava cargos na nacional para entender do funcionamento da nacional. Porque eu, com 10 anos de antecedência, eu tinha definido que eu ia ser presidente da nacional. Então, em 2004, eu falei que eu em 2014 ia ser presidente da nacional. E assim foi. Esses 10 anos eu fui galgando cargos na regional e na nacional. Para quê? Para trabalhar? Não, para conhecer a estrutura. E a nacional é uma conquista, porque nós só temos 2 médicos catarinenses que foram presidentes da SBEM Nacional. A professora Marisa Coral e eu. Isso me enche de orgulho. Tecnicamente, eu sou o único homem endocrinologista catarinense que foi presidente da Nacional. E acho que, assim, deixando uma marca registrada, a Santa Catarina existe no mapa. Ninguém discute de que nós temos uma endocrinologia e metabologia de excelência no nosso estado, em diferentes cidades. Sempre foi um grupo de pessoas. Eu agradeço muito a quem veio antes de mim. Volto a falar, principalmente a doutora Marisa Coral, o doutor Suzin, o doutor Espíndola, são pessoas inspiradoras. Eu tenho a chance, a honra de ir mais além com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, com a gestão nacional, com publicações internacionais. É um caminho que foi mais além. Mas ele só existe porque existiram pessoas que vieram antes de mim. Então é muito importante que, assim como outros me inspiraram, e a quem eu estou fazendo essa referência, que eu e colegas da minha geração possam inspirar os novos para que isso não se perca. Medicina é humanizada. Eu sempre falo o seguinte, aprendi com um professor logo no início da medicina. Médico ou médica tem que ter 2 virtudes. 2. E não tem exceção a essa regra. Gostar muito, mas muito de estudar. E tem que gostar de ser humano. Se não gostar de ser humano, não escolha medicina. Porque você vai lidar com o ser humano o tempo inteiro. E você vai lidar com diferenças da sua essência. E isso não te dá o direito de julgar quem está na tua frente. Você tem que ajudar essa pessoa com a característica que ela for. Com a altura, com o peso, com a cor, do gênero que for. E isso é algo que não deveria ser explicado. Isso deveria ser
natural, porque deveria fazer parte da vocação. E a SBEM Santa Catarina é essa união de forças para preservar a vocação da medicina, para preservar o bom atendimento de todo ser humano que vier na nossa frente, com muita ciência, com muita informação, para que a gente realmente possa ajudar a imensa maioria das pessoas de uma maneira correta. Também estou fazendo 40 anos de formado esse ano, então, mas na endócrina entrei um pouco mais tarde, né? Mas assim, o conhecimento que a gente tem com os presidentes que nos antecederam, do jeito que a gente foi recebido quando veio para cá como endócrino, não tenho minha formação em Florianópolis, em Santa Catarina, nem de medicina, nem de endócrino, então a gente veio para cá depois, mas muito bem recebido. Então a gente sempre foi muito amigo, a gente sempre trabalhou junto, sempre foi uma experiência muito boa e que culminou, né, com os 10 anos que a gente já está na presidência da SBEM. A sociedade, né, ela se mantém através da contribuição dos sócios, que é pago anualmente, e principalmente através da receita que a gente consegue em congressos, tanto os locais, os regionais, como os nacionais. Como Santa Catarina tem este apelo turístico, os nossos congressos normalmente atraem bastante pessoas. E os congressos, então, nos dão uma receita bastante boa, né? E junto com o incentivo que a gente recebe das indústrias, a gente consegue manter esta parte de congressos, de estudos, que é um dos objetivos principais da nossa sociedade, né? É aprimorar o conhecimento dos sócios. E isso a gente precisa ter um investimento. E como com a receita desses congressos, tanto através das inscrições, como do auxílio da indústria, a gente tem hoje uma sociedade bem saudável. A gente ainda não tem uma sede própria, mas a gente já tem tudo pago por esse tempo, que é um comodato que a sala tem com a CM. Memória é uma coisa que a gente perde, né? E se a gente não tiver isto de uma forma presente, né, a história se perde. Eu acho que é muito importante a gente ter essa história, porque a gente vai, mas a sociedade vai ficar, e espero que por muito mais tempo ainda. Nossa gestão herdou já a vitória de ter trazido para Florianópolis o SEBAIN. Por outra gestão, pelo Dr. Alexandre Hall, que foi peça importante, Dr. Urubatã, na conquista de trazer o SEBAIN para Florianópolis. E foi fantástico poder me relacionar com todos, né, muitos palestrantes de fora, ter um olhar bem detalhado em relação a poder receber essas pessoas da melhor forma em Florianópolis, né? A gente sabe que a gente traz um congresso para a cidade também, que movimenta a cidade de alguma forma. Então é muito gratificante fazer e participar num evento desse. Até hoje ele é lembrado como um grande congresso da sociedade. A pandemia, ela marcou, e não tem como a gente não se emocionar, porque a gente, além de perder pacientes muito queridos, a gente perdeu colegas, sócios, né? Eu quero falar aqui do Dr. Suzin, que para nós, da diretoria inteira, de toda a sociedade catarinense, foi uma perda muito impactante. Até hoje a gente lembra, né? Graças a Deus, antes de partir, a gente tinha tido a oportunidade de homenageá-lo. No meio dessas perdas, nós tínhamos que, de alguma forma, trazer, continuar os trabalhos, né? Vimos assim, que não podíamos parar. Então, nós planejamos um evento científico durante a pandemia que fizesse sentido durante a pandemia. E é claro que a maior dificuldade foi definir como seria um evento online pela primeira vez. Apesar de já ter participado de eventos online, não era a mesma coisa. A gente queria fazer uma
um evento online que a pessoa sentisse a dinâmica de estarmos reunidos, e para isso a gente demarcou constância, né, as pessoas no palco, porque eu nunca fiz um congresso onde a gente tivesse tantas outras variáveis, como vários números de câmeras, o som, o layout da tela tinha que aparecer dentro da televisão que a pessoa ia assistir sem desconfigurar. Foi o primeiro congresso da Sociedade de Santa Catarina online, né? Então, foi desafiador e foi também muito engrandecedor, porque mesmo com todas as adversidades, a gente conseguiu, em equipe, né? Nossa equipe era muito unida, conseguimos passar por esse tempo todo. Sobre a nossa dinâmica das audiências, que a gente não tinha um advogado, a gente decidiu, a partir daquela gestão, contratar uma assessoria jurídica para nos dar esse apoio. Então foi aí que a gente achou que era muito importante a assessoria jurídica para os diretores da sociedade poderem ir aos TRM com tranquilidade e também serem orientados nessas audiências de denúncia que sempre são tensas. O projeto Endodia foi uma ideia que surgiu junto à diretoria da SBEM em função da pandemia. Quando veio a pandemia, todos nós sabemos, eventos presenciais foram proibidos e a gente precisava de alguma forma de interagir, trocar experiências, conhecimentos e ciência. Surgiu a ideia do Endodia, que ela se concretizou e hoje é mais uma atividade de sucesso da nossa querida regional Santa Catarina, na qual nós trocamos experiências entre endocrinologistas e médicos de outras especialidades. Temos uma discussão de casos clínicos e essa discussão acontece online e dessa forma conseguimos ampliar, né, a participação de sócios de todas as áreas geográficas do estado. Tive 2 anos de gestão, o primeiro ano ainda vivendo a pandemia, ainda com algumas incertezas. Realizamos um congresso online em função disso, Congresso Catarinense, no ano 2021, e no ano seguinte, 2022, nós tivemos o desafio de fazer um Endosul, que é um encontro histórico, né, das 3 regionais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e nós tivemos a felicidade, a honra e o apoio de todos os membros da diretoria na época de realizar pela primeira vez um Endosul fora da capital catarinense. Esse evento foi realizado em Blumenau, foi um evento muito significativo, muito emocionante, desafiador. Ele foi um evento que trouxe não só toda a essência que sempre a gente carregou junto ao SBEM, que a essência do conhecimento científico, da troca de experiências, de aprendizados, de amizades, mas ele simbolizou o primeiro encontro presencial depois de todo aquele sofrimento que nós tivemos com a pandemia. E isso realmente foi um evento marcante, teve muito calor humano, vários colegas a gente não encontrava já em função da pandemia por muito tempo. Então acho que ele fica com um simbolismo não só somente da questão de ter sido fora da capital, ter levado um Endosul para o interior do estado, mas também por esse reencontro de pessoas, emoções. Foi uma iniciativa que a gente teve junto à diretoria de contratar uma assessoria de imprensa para melhor apoiar a regional e também propiciar uma maior exposição dos sócios, para possibilitar também uma informação mais profissional junto à sociedade sobre as atividades do endocrinologista. Quando eu penso nisso, eu penso sempre que a vida passa, né? É um clichê, mas a vida passa e o tempo voa. A minha trajetória dentro da SBEM, ela começou no ano de 2000, quando eu vim morar em Santa Catarina, e desde então foi amor à primeira vista. Participei já de várias gestões e realmente 40 anos da SBEM, muito me orgulho de fazer parte de um pequeno trecho dessa história, né? Tenho muito orgulho das pessoas que me antecederam e tenho também muito orgulho das pessoas que irão suceder, né? Porque eu acho que os 40 anos da SBEM demonstra como é possível um sonho em conjunto. Porque
um sonho solitário ele não vai longe. Eu queria destacar também, hoje, a minha participação no Conselho Regional de Medicina, representando a SBEM e mantendo uma tradição de representantes da SBEM no Conselho, Dr. Itairã Terres, Dr. Yara Medeiros, Dr. Paulo de Tarso, que me antecederam. E no Conselho a gente tem a oportunidade de também ajudar os nossos sócios no sentido de coibir a publicidade irregular de médicos que se dizem especialistas e que praticam uma medicina antiética, tanto na publicidade quanto na prescrição de medicamentos que são proibidos pela Anvisa ou que não têm reconhecimento científico. O pertencer à SBEM não é só fazer parte da diretoria, como diretoria técnica, como eu tenho que resolver isso, tem reunião daquilo, tem coisas obrigatórias. Mas é decidir coisas com relação à nossa questão médica e como se a gente fosse uma família mesmo. De entender que as nossas decisões ali dos 6 vão fazer parte para as decisões dos outros médicos, como endocrinologista, dentro de Santa Catarina. E eu acompanhando há menos tempo, a gente sente o amor que a diretoria criou e essa coisa que o Fulvio fala muito da picada, o inseto que picou do bicho do pertencimento de fazer parte da SBEM, sabe? Uma comissão que está ligada diretamente, né, à diretoria, né, da SBEM Regional Santa Catarina, e o objetivo principal dela é justamente a gente avaliar essas situações que nos chegam, assim, de pessoas que identificam uma má prática da medicina, né, que envolvem, lógico, dentro da área da endocrinologia, assim como também questões médicas, né, ou questões que estão fora de ética. Então, quando há essa necessidade de as pessoas identificam uma coisa que não está legal, eles nos enviam, né, e a gente faz essa avaliação junto com o serviço jurídico ali, que está ligado, né, à SBEM Regional Santa Catarina. A SBEM, para mim, é como se fosse um filho. Quando eu entrei na primeira gestão, eu estava grávida do meu filho na primeira posse. Na segunda posse da segunda gestão, eu estava grávida da minha filha. Então, eu tenho a SBEM como um filho para mim também. Há 10 anos eu estou na sociedade, agora como presidente, mas eu fui tesoureira, eu fui vice-presidente. E essa história, ela vem junto comigo também. Então, desses 40 anos, 10 deles, eu estou na diretoria da SBEM. E eu me sinto muito parte dela. E eu respeito muito as pessoas que vieram antes, que elas construíram uma história antes. Na minha gestão, eu vejo que a gente conseguiu fazer uma continuidade das gestões anteriores. Na gestão do Fulvio, a gente começou o nosso Endodia, então a gente fez um projeto piloto, foi a ideia da doutora Elô, né? A questão da gente fazer algum evento que fosse endocrinologista e outro especialista. Então, eu acabei, junto com o Fulvio, tendo essa ideia de a gente fazer um evento online. Eu vi a necessidade de a gente trazer mais benefícios para os nossos sócios, porque ser sócio da SBEM, o que trazia de benefício? Então, o nosso Endodia é um evento online, gratuito para os sócios. Então, a gente consegue atingir os médicos que estão mais longe, que estão lá no oeste de Santa Catarina, que nem sempre vêm para os nossos eventos presenciais. A gente começou no finalzinho da gestão do Fulvio e a gente conseguiu consolidar. Então, a gente tem um assessor de imprensa que consegue entrevistas em mídia espontânea, rádio, TV, jornal. E a gente consegue colocar a SBEM também para o público geral. A gente vê isso como uma forma de trazer informação correta, ética, científica para a população. A SBEM, ela é muito conhecida pelas campanhas, e uma forma que a gente achou de fazer campanhas e se atualizando e se modernizando foi fazer campanhas em mídias.
em redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Então, nos últimos anos, a gente fez vídeos sobre as várias doenças da endocrinologia, seu tratamento, seu diagnóstico. E primeiro a gente fez vídeos que eram só com frases e imagens. E a partir agora de 2024, a gente tem feito vídeos também com os próprios sócios falando sobre determinados temas. Então, a gente está colocando a carinha de cada sócio nos nossos vídeos. Esse também é um benefício para que os nossos sócios apareçam, que a imagem deles seja divulgada, que eles possam também divulgar nas suas redes sociais. E eles contribuem muito com o nosso trabalho de campanha, né, de informar a população geral sobre as doenças, os tratamentos e os diagnósticos dentro da endocrinologia. A principal missão da SBEM é a educação continuada, para que a endocrinologia sempre se posicione da forma mais atual, mas bastante ética também. Nós estamos muito felizes com o resultado desse congresso. Nós temos 284 congressistas, nós temos médicos endocrinologistas, médicos de outras especialidades, acadêmicos de medicina, residentes. O Congresso da SBEM sempre tem uma grande oportunidade para a gente se aprofundar e se atualizar com os maiores profissionais, os professores renomados. Então é muito bom estar aqui, um grande prazer para mim representar a minha universidade e também todos os acadêmicos apresentando esses trabalhos. O Congresso Catarinense de Endocrinologia e Metabologia é um congresso sui generis muito importante, haja visto que o número menor de participantes em relação aos congressos nacionais possibilitam um contato maior entre os palestrantes e as pessoas que são ouvintes e traz uma qualidade nas informações, uma integração e principalmente network, a socialização que nós fazemos no congresso. O que eu desejo para a próxima e para as próximas gestões é que elas continuem esse trabalho da SBEM, que elas consigam fazer um trabalho de parte científica, de campanhas, que consigam honrar toda essa história que a SBEM tem. Eram pequenos sonhos e vontades, fome de ciência e recheio de amizades. De repente, sem perceber os anos, iniciantes são decanos. Aquela criança ainda sorri, espalha sua energia por aí. O tempo correu, a sociedade cresceu. Segues firme e forte, mantém seu norte. Ética e ciência, sua grande referência. Parabéns com amor, do sonho à realidade. Chegaste com louvor à meia-idade. Fúlvio Clemo Santos Tomazelli.